Oi, minhas amigas! Chegou mais um vídeo do Organize com Menos é Mais. Então, hoje nós vamos falar sobre a organização do nosso roupeiro. Bem, o roupeiro é algo que a gente todos os dias está usando. E para ele ficar uma bagunça é muito fácil. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Eu não tô falando em sofisticação, vocês terem aquelas roupas muito bem passadas e dobradas, não precisamos de tudo isso, mas precisamos de itens organizados por categoria, como nós sempre falamos aqui, para que você possa chegar no seu guarda-roupa pela manhã cedo, quando você tem que sair, facilmente encontrar a cor que você deseja, os itens que você deseja, se vestir, sair com um look maravilhoso em apenas 1 minuto, tá bem? Então eu vou falar algumas dicas para vocês agora, vamos lá? Agora eu vou abrir as portas do meu guarda-roupa, para vocês verem como eu organizo as minhas coisas. Antes disso, eu só quero lembrar que todo item, eu falo isso no início de todos os vídeos, todo o início de uma organização precisa antes do descarte. Eu sei que vocês já estão cansadas de ouvir falar isto, porém, o descarte é a coisa mais importante para nós lembrarmos sempre de que menos é mais, tá certo? Então, depois que eu coloquei todo o meu guarda-roupa abaixo, em cima da cama, lembra? Sempre em cima de uma superfície. Tirei tudo aquilo que é velho, rasgado, que eu não quero mais, que eu quero doar. Eu só fiquei com os itens que eu preciso. Agora, então, eu reorganizei eles no meu guarda-roupa. Eu vou mostrar para vocês algumas ideias e aí depois vocês vão verificar como dobrar as roupas para que elas fiquem organizadinhas desta forma como eu tô mostrando aqui, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho algumas prateleiras no meu guarda-roupa, lembrando que tudo que eu vou mostrar aqui são roupas que não são de cabide. Do cabide eu vou mostrar num outro vídeo que é uma outra porta. Então nesta porta do guarda-roupa eu guardo assim. Aqui eu costumo usar as minhas calças dobradas, porque assim eu enxergo, ela fica na altura do meu rosto, eu enxergo todas as calças, são calças sociais, e aqui eu tenho as minhas calças jeans. Eu não uso muitas calças jeans, eu não acho muito confortável, mas eu tenho elas aqui do ladinho. Então, elas ficam à vista. Eu chego e já encontro a cor e o modelo da calça que eu quero. Aqui eu tenho algumas caixinhas organizadoras. Por exemplo, eu guardo todos os meus lenços aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês como é prático. Eu tiro as gavetinhas, coloco elas aqui e posso mostrar para vocês os meus lenços todos organizados. Na hora que eu quiser fazer um look, depois que eu escolhi a roupa, eu venho aqui e escolho um desses lencinhos para mim usar, ok? Muito simples, eu devolvo eles aqui, eles não ocupam muito espaço. É simples de guardar. Uma outra coisa que eu tenho aqui, então, são os meus cintos. Esses cintos eu coloco numa caixinha dessas aqui, pequenininhas, bem organizadinhos, dobradinhos, somente os que eu uso mesmo, eu já descartei todos os que eu não uso. E aí, eu escrevo aqui a mão, a caneta, cintos, para não esquecer, já que ele não fica tão aparente assim, certo? Aqui vocês viram que eu tenho uma prateleirinha vazia. Depois eu vou explicar o que eu faço com essa prateleirinha vazia. Então, aqui eu tenho uma garrafinha d'água. Por quê? Eu preciso lembrar que eu tenho que tomar os remédios todo dia. Eu posso esquecer, então eu já deixo a garrafinha d'água aqui, que antes de dormir, após a minha higiene pessoal, eu venho aqui, tomo o meu remédio que tá dentro dessa outra caixinha com um pouquinho d'água. Aqui eu uso o quê? As coisas que eu uso todos os dias depois do banho. Então, por exemplo, eu uso o meu remédio. Eu tenho aqui um olhinho de unção, porque às vezes a gente precisa para dar uma ungida em alguma coisa, já tá a mão aqui. Eu tenho também um potinho de glicerina, que é para maciar os meus pés. Eu gosto muito, antes de dormir, de passar um pouquinho de glicerina com creme. Isso deixa a nossa pele, o pé, bem macio, principalmente por causa de calos, algumas coisas assim. Então, eu guardo nessa caixinha que fica muito simples. Eu dou uma escondidinha nela, ela fica tranquila aqui dentro e tá sempre bem arrumadinha
e faz com que eu jamais esqueça as coisas que eu tenho que fazer todos os dias. Bem, agora falando das roupas, então, né? Aqui eu comprei algumas caixinhas. Eu vou mostrar para vocês, porque essas caixinhas eu paguei R$ 9 num atacado. Mas vocês não precisam dessas caixinhas, podem ser outro tipo. Só para mostrar aqui para vocês, elas são assim, ó, uma caixinha retangular, tá? Que areja a roupa e ela permite que as roupas fiquem bem dobradinhas e caiba aqui 3, 6, 7, no mínimo 14 blusinhas cabe nessa caixinha. Então eu coloco elas ali. E eu mesma montei um palitinho que eu peguei da minha filha, um palitinho de brinquedo dela lá, colei um papelzinho e escrevo sobre leg de manga curta. Aqui eu tenho outras caixinhas iguais, já com camisetas de mangas curtas. E aqui eu tenho bermudas e macaquinhos, que são aquelas bermudas bem molinhas, que ocupam espação. E aqui então eu tenho uma partezinha somente com os meus pijamas, que são aqui. Bem, fica bem organizadinho, fácil de achar. E nesses potinhos pequenininhos, que esses eu paguei R$4,50 cada um, eles são uns potinhos estreitos, onde eu coloco as minhas regatinhas, aquelas simplesinhas de alcinha que fica caindo e ocupa espaço. Dobrei elas aqui e eu coloco aqui separadinho, escrito regatas. Então eu tenho essas aqui, e nesse potinho, eu não gosto muito de colã, mas algumas eu tenho, então eu coloquei todas as minhas colãzinhas aqui, tá certo? É fácil de achar também. E por que eu coloco nomes? Porque às vezes quem guarda minha roupa é a minha filha ou meu esposo. Então, quando as roupas são guardadas, eu não preciso dizer onde estão. Eles mesmos já sabem que eu gosto das lisas de um lado, das estampadinhas de outro. Então, eles já conhecem o meu gosto e tá escrito para eles não esquecerem e não misturar tudo. Então, quando tu te organiza, outras pessoas também conseguem guardar as coisas para você. Isso facilita muito, tá bem? Aqui embaixo, então, daí eu já tenho outros itens que eu vou aproximar um pouquinho para vocês verificarem que aqui nós temos assim, ó, esses itens aqui vocês estão enxergando aqui que eu tenho essas caixinhas com alguns separadores. Então, aqui eu uso as calcinhas, aqui eu uso as meias, aqui atrás eu tenho um outro potinho para os sutiãs e lá embaixo eu tenho um outro potinho onde eu coloco meia calça, que eu uso muito pouco. E para que uma bandejinha não caia na outra, que aí vai ficar feio, eu coloquei uma capinha de caderno, velha, durinha, só para não amassar as roupas, e coloco então em cima. Eu uso muito pouco, porque são anádegas, aquelas roupinhas que a gente usa por baixo, né? E mais as meias calças. Então, eu deixo ali, pouco uso. E as que eu uso bastante ficam aqui em cima. Aí, aqui, eu tenho as minhas calças que são molinhas. Sabe aquelas calças assim de malha? Eu coloco aqui. E desse lado, as minhas 3 calças molinhas também, mas são mais sociais. São as que eu mais uso, eu coloco aqui. Bom, elas estão separadinhas. Aqui embaixo, o que eu fiz? Como eu tenho que me abaixar para chegar aqui, então eu coloquei as roupas de inverno, eu coloquei dentro de um pote com tampa para não estragar, tudo bem dobradinho. Aqui eu tenho uma caixinha com os cadernos que eu uso. Eu tenho alguns cadernos de anotação, por exemplo, alguma anotação na minha vida espiritual, eu tenho uma agenda, eu tenho um caderno de receitas, enfim, todos os cadernos que eu uso diariamente, eu coloco aqui. Aqui eu coloquei um potinho com as roupinhas de praia, que eu não uso muito, fica aqui embaixo, quando eu vou pra praia eu só pego daqui. E aqui um banquinho que eu deixo aqui dentro, porque eu subo para alcançar outras coisas. Agora eu vou contar um pouquinho de um segredinho, eu guardo os meus documentos aqui em cima, mas isso vai ser item para um outro momento, para a gente aprender a dobrar, aliás, a organizar os documentos também. Ok? Então aqui é só para vocês verem um pouquinho como que eu faço para organizar os itens do guarda-roupa, tá certo? Eu espero que essas dicas tenham ajudado você, e numa outra oportunidade vamos aprender como dobrar essas roupas para que elas fiquem bem organizadinhas assim. Um beijo e nunca esqueça, menos é mais. Beijo para você.